Fala galera, estamos aí dando início a mais um podcast com o nosso convidado, o pastor, que aceitou novamente. Fiquei sabendo, né? Aceitou novamente. A gente pede para que o pastor Oliver se apresente, fale um pouco de você, casado, quantos filhos tem, conte um pouco de você para as pessoas que estão nos assistindo. Olá, uma boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos lá então, né? Primeiramente se apresentando, né? Já falaram, né? Quem eu sou, né? Mas para quem está assistindo, né? O meu nome é Oliver. Alguns me chamam de Oliver, né? Isso aí já vem um nome carinhoso que o pessoal começou lá na faculdade e acabou pegando, né? Então para alguns chamam de Oliver, mas o registrado mesmo, né? No documento é Oliver, né? Alguns perguntam, né? Ficam questionando, mas como que é teu nome de verdade, né? É Oliver ou Oliver? Fica à vontade, né? Como você preferir, mas no documento é Olivier. Então eu sou Olivier, tenho 48 anos, estamos aqui na Igreja Batista Independente, né? Servindo a Deus. Atualmente agora estamos aí com o cargo de pastor adjunto. Estamos aí apoiando o pastor Tiago, né, na obra. Fomos ordenados aí ao ministério o ano passado. A data foi dia 29 de novembro de 2024. Então, dali para cá a gente está ordenado aí ao Ministério da Palavra, né? Estamos aí apoiando aí o pastor Tiago no ministério, né? Juntamente com os irmãos, né? É uma benção, né? E tenho aí, sou casado, né? Que meu irmão perguntou se é casado. Sim, casado, bem casado. Vai completar 27 anos. Fizemos aí as nossas bodas de 25 na igreja, foi algo assim maravilhoso. Digo que foi melhor que o primeiro casamento, né? Porque no primeiro você vai, né? Naquela situação, mas no segundo você já vai. Enfim, né? Confiante. Você vai mais, né, para de fato você curtir assim, né? A bodas de 25 é algo que você já é uma pessoa, a gente já está mais maduro, então é algo bem legal, bem bacana. A gente tem aí nesses 27 anos de casado, a gente tem dois filhos, onde temos o Matheus com 18 anos e temos o Eduardo com 26 anos. O Eduardo, para quem, né, a igreja a maioria tudo conhece, chamado Dudu, né? Apelido carinhoso, né? O Dudu, o Duduzinho, Nossa, alguns falam Duduzão, cada um, né, da sua forma carinhosa, mas ele é uma benção na igreja aí, né? O Dudu, ele é uma criança especial, né? Ele tem aí a sua especialidade, ele tem síndrome de Down. Mesmo ele tendo esses 26 anos, mas ele é uma eterna criança, né? É muito amável, uma criança que não tem tempo ruim para ele, né? Sempre abraçando e beijando, né? Essa é a natural dele, é uma benção. Então temos aí o Matheus com 18 e o Dudu aí com 26 anos aí. A princípio, inicialmente Amém. é isso. É isso aí. É, para muitos que não sabem, né, o nosso novo pastor, pastorzão, ele chama a gente pastorzão. sempre de "Ei, irmãozão", então agora é o É pastorzão, o pastorzão. Estatura não ajuda muito, né? mas é pastorzão no coração. Aí sim, né? Pode ser. E como eu falei, né, nosso pastorzão aí, pastorzão no coração. Amém. Eu sei que Deus tem operado grandes maravilhas na vida do pastor, na vida da sua família. E agora a gente deixa esse espaço aberto para que o irmão possa estar contando. O irmão, nosso pastor, né? Ainda fica um pouco do cacuete de chamar de irmão, né? É, Mas é o nosso pastor. sim, sim. Fique o tempo livre e aberto para que você possa contar o testemunho, falar aquilo que Deus colocou no teu coração, para que chegue à casa das pessoas que estão nos assistindo e edifique a vida delas também. Amém, amém. Vamos lá então. Vou contar aí um. Na verdade, eu vou contar dois testemunhos, né? Da outra vez que a gente fez, eu já contei os dois, né? Então a gente vai aí edificar a vida de quem nos assiste, né? Contando aí esses testemunhos que não dá para a gente deixar de falar para onde quer que a gente vá, aonde quer que a gente for. A gente vai estar sempre levando, né, juntamente com a gente, algo que Deus fez nas nossas vidas. E o primeiro deles, né, vou falar sobre a vida do Eduardo, né, o Dudu, né, que hoje ele tem 26 anos, que ele é, como eu já falei, né, ele tem a síndrome de Down, uma criança especial. Mas quando ele nasceu, como toda criança que tem essa síndrome, né, eles têm
eles têm uma situação de saúde em qual eles têm que fazer cirurgia cardíaca. Então o Eduardo já nos seus primeiros meses já teve que passar por cirurgia cardíaca, o que não é fácil para os pais, né? Uma criança aí com menos de 1 ano de idade ter que passar por uma cirurgia cardíaca, não é fácil. E já logo no início, né? Eu vejo que isso aí tudo na vida da gente é um propósito, né? Deus tem um propósito na vida da gente. Deus faz algumas coisas na vida da gente e a gente só vai entender depois, né? Por que aquilo aconteceu? Por que comigo? Por que dessa forma? Por que daquela outra forma? Mas Deus tem o seu jeito todo especial, né? De tratar cada pessoa. E no nosso caso, ele usou o nosso primogênito, que foi o Dudu, aonde até então a gente não era convertido, né? E depois da vinda do Eduardo, a gente começou a procurar mais a Deus, começamos a ir na igreja. E daí ali a gente, começando a ir na igreja, a gente, né, se converteu aí ao Senhor. Estamos aí no caminho. Eu já estou há 23 anos, né, no caminho de Deus, no caminho do Senhor. Mas o testemunho mesmo que eu quero falar nesta noite, compartilhar com os irmãos, é a respeito de uma doença qual o Eduardo tinha, que é a doença chamada doença celíaca. Muitos não conhecem, não sabem o que é, mas eu vou dar um breve relato sobre essa doença. A doença celíaca, ela é uma doença ao qual quem possui ela não pode comer nada derivado do trigo, do glúten, né? Então não pode comer nada. E quando a gente descobriu que ele tinha essa doença celíaca, a gente descobriu como. Ele começava com um excesso de fazer situações nas calças, né? Não podia comer nada dessas coisas, senão ele começava, né, a pôr para fora as situações de diarreia, ele se sujava bastante, e a gente não sabia do que era aquilo, né? Eu não sabia por que acontecia, por que aquelas situações, né, desconfortáveis, né? E a gente acabou procurando o médico e a gente acabou, através de alguns exames, foi constatado que ele tinha essa doença celíaca, o qual não pode comer nada derivado de trigo. Agora pense, uma criança que gosta das coisas, gosta de uma coxinha, gosta de um bolo, gosta de pizza, que o Dudu é apaixonado por pizza. Imagine que você tem um filho e que esse filho não pode comer nada derivado do glúten, do trigo. Não pode ir numa festa de aniversário, não pode comer uma coxinha, não pode comer uma pizza. Enfim, tem as suas limitações. Como que a gente leva uma criança, um filho desse, numa festa de aniversário? Como que você vai no aniversário sabendo que ele não pode comer essas coisas? Então, para um pai, para uma mãe, é muito triste. É triste você ter uma situação assim, em que teu filho não pode comer nada derivado do glúten, porque ele acaba, né, prejudicando ali a sua saúde, né? Enfim, né? Uma coisa bem delicada, a qual nós passamos por muito tempo, muitos anos, essa situação, até que, né, nesse tempo a Gisele, minha esposa, ela começava a fazer algumas coisas para ele, de algumas coisas que não fossem derivadas do glúten, feijoada de batata, feijoada de arroz, para que ele não tivesse essas situações desconfortáveis e tal. Mas é difícil, né, fazer para uma criança. Daí os pais, a gente come o que daí? Vamos comer alguma coisa de glúten, que não tenha glúten, para que ele não pode comer, e daí a gente come, daí ficava uma coisa bem ruim assim. Mas, irmãos, chegando assim, contando de fato para os irmãos o final da história, né, a gente colocou nas mãos de Deus essa situação, porque, como eu falei, é complicado, né, para os pais, é complicado para os filhos, mas, né, a gente colocou na presença de Deus. E se você for me perguntar hoje, se hoje ele tem essa doença, para a glória de Deus, ele não tem mais. Deus curou o Duduzinho, né, dessa doença, onde nos seus exames constava que ele tinha a doença celíaca, que não podia comer nada de glúten, nada de trigo, enfim, Deus curou e hoje ele não tem mais. Já há muito tempo, né? Eu falo hoje, mas já há muitos anos atrás que Deus curou o Eduardo. Então, né, para quem conhece hoje, ele é até um tanto chudinho, né? Vamos dizer assim, uma palavra delicada, né? É bem fofinho, né? E graças a Deus ele come de tudo, né? Essas coisas que a gente comentou, bolo, coxinha, enfim, tudo que é derivado do glúten, nunca mais, né, teve essas situações desconfortáveis. Então, assim, um dos primeiros
milagres que Deus fez na vida do Eduardo, né, foi essa questão em que ele curou ele da doença celíaca, onde hoje ele não tem mais. Para a medicina não tem cura. Doença celíaca para a medicina não tem cura. Mas o que é impossível para Deus, né? Para Deus nada é impossível, né? Basta a gente colocar na presença dele, né? Colocar a nossa situação e Deus ele faz o milagre. O Deus que fazia milagre no passado, ele continua fazendo milagre hoje. E esse foi um dos milagres que nós levamos como testemunho, aonde quer que nós fomos, onde quer que nós estivermos, a gente vai estar testemunhando, né, engrandecendo o nome de Deus, porque Deus, ele faz o milagre, né? Bom, o outro testemunho também que a gente tem para engrandecer o nome de Deus é na vida da Gisele, minha esposa, aonde um tempo atrás ela começou com alguns desmaios, do nada assim, ela apagava e desmaiava, e a gente ficou preocupado, e ela marcou lá alguns exames para fazer, né? Consultou um médico, fez alguns exames, aqueles exames mais que exige lá, não sei se é tomografia, não lembro qual que é o nome dos exames lá, mas ela fez, né? Várias baterias de exames e demorou para ela voltar no médico e tal, mas a gente que é cristão, a gente que, né, que conhece, né, a Deus, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é colocar nas mãos de Deus. A gente ora a Deus, coloca nas mãos de Deus, né? Confia em Deus, né? E espera em Deus. E da mesma forma, né? Como a gente colocou também a questão do Eduardo, a gente também colocou também essa questão da Gisele nas mãos de Deus. E depois de um tempo que ela demorou para voltar na consulta, mas ela já não estava mais tendo, né, essas situações de desmaio, não estava tendo mais. Daí quando ela voltou ao médico, mostrou os exames para o médico, quando o médico foi verificar os exames, como é que estava, e ele viu lá nos exames que eles entendem lá, ele perguntou para a Gisele assim, você já fez a cirurgia, né? Você fez uma cirurgia na cabeça? E ela respondeu para ele, não fiz. Daí ele falou assim, não, porque aqui nos teus exames parecido com uma cicatriz, como se tivesse feito uma cirurgia. E daí ela pôde entender, naquele momento. Ela sabia que ela não tinha feito cirurgia, ela não tinha passado. Ela levou os exames, né, depois de um tempo, para que o médico estivesse avaliando. Ela imaginou que talvez precisasse fazer uma cirurgia ou algo parecido, né? Só que o que ela não sabia é que ela já tinha passado por uma cirurgia. Mas não foi pelas mãos do médico, né? Foi pelas mãos de Deus. E ali a gente pôde entender, glorificar a Deus, porque antes que o médico estivesse dando o seu diagnóstico, né, uma data, ela estava até esperando assim, vai programar uma data, vou fazer uma cirurgia ou coisa parecida. Mas a cirurgia já tinha acontecido. Deus já tinha feito ali uma cirurgia, onde só ficou, né, uma pequena cicatriz que ela não sabe da onde, né? O médico não sabe da onde, mas a gente sabe, né? Deus faz, né, as coisas da forma dele e a gente só tem a louvar, a glorificar o nome dele. Então isso aí para fortalecer, né, a fé dos irmãos, né? Que antes mesmo do médico, né, nós temos o médico dos médicos, né? Que ele opera em secreto, ele faz milagre, é o mesmo Deus que operava no passado, o mesmo Deus que opera hoje e que faz milagres, né? Mas, como eu falei no início, né, temos que depositar, né, nas mãos de Deus, colocar na mão dele, apresentar ele a nossa causa. Porque ele é o médico dos médicos e é Deus que faz milagre. É o Deus do impossível. Deus do impossível. Médico dos médicos. É isso aí. E é interessante pra gente que convive com o Eduardo, né? Que conhece o nosso Duduzinho aí, ver o quanto que ele é usado por Deus, assim, na simplicidade dele, né, irmão? Assim, no jeitinho dele, assim, a gente vê, às vezes, ele ali orando e clamando a Deus ali, assim, e tá ali a presença do Senhor real nele, assim. Amém. E em contrapartida, a gente olha para muitos irmãos no banco que parece que nem na igreja estão. Eu falei uma vez que
tem situações que o irmão falou, realmente, Deus usa ele de uma forma assim, toda especial. E às vezes eu vejo assim e começo a comentar assim que a gente se envergonha, né, em ver que ele, da situação dele, né, da especialidade dele, da dificuldade dele, mas ele tem uma dificuldade, né, mas uma facilidade no outro lado, o qual nos envergonha, porque ele tem a facilidade para se colocar na presença de Deus e Deus usa ele de uma forma e que envergonha a gente. Na verdade, muitas vezes nos envergonha. Teve um outro episódio que na igreja também que a gente não esquece. Tem coisas marcantes na vida da gente que a gente não esquece, né? Teve um momento aqui que teve uma missionária que veio de fora, mas não pela missionária, mas porque antes mesmo da missionária pegar a palavra, nos louvores mesmo eu já tinha visto algo diferente na vida do Dudu. Ele começou ali, enquanto o louvor estava louvando, ele começava a se ajoelhar ali, começava a erguer as mãos para o céu, assim como ele estava fazendo no retiro lá, mais ou menos daquela forma. Eu vi que estava diferente naquele dia, e ele estava assim, você podia notar assim, que ele estava numa presença de Deus assim, tão forte, que a todo momento ele estava de joelho, orando, estava ali chorando, e a gente como pai, a gente conhece, né, os filhos da gente, né, viu que estava alguma coisa diferente ali. E mesmo antes da missionária pegar a palavra, ele já estava daquela forma. E enfim, Deus usa ele de uma forma assim. E quando a missionária pegou a palavra, ele continuou ali de joelhinho, continuou ali a orar, continuou ali a chorar na presença de Deus. E digo para os irmãos que terminou o culto, a missionária terminou de pregar, terminou o culto, e ele foi para casa chorando. Ele estava dentro do carro, nós indo embora para casa, ele estava chorando. E daí eu olhava para ele e falava assim: mas filho, conta pro pai o que você tem, filho. O que você tem? Fala pro pai o que você tem. E ele chorando, soluçando. E ele falava assim: Jesus, Jesus, Jesus. Então assim, que nem eu falo para os irmãos, muitas vezes nós nos envergonhamos, porque ele estava numa unção, uma presença de Deus assim tão forte, ao qual a gente almeja, a gente quer estar, mas muitas vezes nós não nos deixamos o Espírito Santo tomar conta de nós. E ele naquele momento ali, naquela situação, ele e o Mateus no banco de trás, e ele chorando, soluçando daquele jeito e falando Jesus, Jesus. Eu até brinquei naquele momento com o Mateus, falei: Mateus, encosta um pouco no Dudu e pega um pouco dessa unção para você, porque eu que estou aqui dirigindo, eu queria um pouco dessa unção para mim também, que estava muito forte. Tava assim uma benção, a gente tava perto, a gente sentia assim que Deus tava com ele ali, o Espírito Santo tava muito forte na vidinha dele. Então, por isso que eu digo que muitas vezes nós nos envergonhamos. Nós poderíamos buscar mais, né? E Deus está ali, né? É a gente que muitas vezes a gente deveria, né, buscar mais a Deus. A gente acaba sendo relaxado com a presença do Senhor às vezes. A gente se coloca numa questão de comodismo e acha que já tá bom. Quando Deus quer levar a gente para mais profundo ainda, a gente acha que molhou até o tronco, já tá bom. Não, Deus quer mergulhar a gente completamente no oceano de amor que Ele é. Isso mesmo. Eu acredito que Deus usou o Dudu para que vocês viessem para Cristo, né? Sim. O irmão comentou que quando vocês tiveram ele, vocês ainda não frequentavam a igreja, né? E daí, um tempo depois, vocês vieram a conhecer. Como que foi essa chegada de Jesus na família de vocês? Então, essa chegada foi justamente através do Eduardo, né? Devido à situação de saúde dele não ser muito boa, né? Meio delicada, ao qual a gente sabia que ele tinha que passar por essa cirurgia cardíaca. Então foi neste momento em que a gente começou a buscar Deus, né? E onde que a gente busca Deus? Na igreja, né? E a gente começou a buscar Deus e, né, o propósito de Deus, né? E aí nesse momento, né, que a gente estava aqui com nossos corações apertados aí, sabendo que nosso filho ia passar por uma cirurgia, a gente começou a visitar uma igreja evangélica e a gente acabou, né, ali tendo encontros, né? Tendo encontros com Deus ali. Então, enfim, Deus tem
uma forma dele, né? Os meios, né, É. de trabalhar e Daí através aí de alguns irmãos, algumas pessoas, né? Que nem assim, né? Se hoje eu estou aqui, o irmão está aí, é através de fruto de oração, né? Sim. Com certeza, né? Pessoas oraram por mim, pessoas oraram por cada um aí. E Deus tem o meio dele, né? A forma dele, a hora que Deus, né, tocar, a hora que se a hora não tem como ser diferente. Não tem como impedir o agir de Deus, né? É, Ele age como ele quer, da maneira que ele quer e com quem ele quer. exato. O outro testemunho que o irmão falou foi da irmã Gisele, né? Que mesmo antes de ter o diagnóstico do que era, Deus Sim. já havia operado um milagre na vida dela. Exato. E Deus é aquele Deus de detalhes, porque ele deixou a cicatriz para mostrar que ele fez. O Ele médico, poderia não ter deixado nada, deixado limpinho, mas ficou Sim. algo para dizer, ó, alguém mexeu aí. Quem que foi? Foi Jesus. exato. Para acharem que alguém tinha feito a cirurgia, mas ela não tinha passado por nenhuma cirurgia. Do homem, né? Mas passou pela cirurgia de Deus que nem viu, né? Quando ela viu, Deus já Tinha operou. feito um milagre. Que Deus faz assim, ó. A hora que Deus quer fazer, é instantâneo. É isso mesmo, Diogo. Quer comentar algo? Para mim, os testemunhos que a gente tem ouvido são todos testemunhos impactantes. Mas pela convivência que eu tenho com o Eduardo, com a irmã Gisele, saber dessas histórias mais a fundo é impactante pra gente, pra ver o quanto Deus ainda trabalha, o quanto Deus ainda opera. E às vezes a gente desacredita daquilo que Deus pode fazer. É aquilo que o irmão falou, né? A gente precisa entregar nas mãos de Deus, Sim. confiar em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E a gente pediu para que o irmão trouxesse um versículo para nós, né? Amém. E o versículo é em Salmos 37, versículos 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Resume os dois testemunhos. Porque Deus só trabalha quando nós permitimos que Ele trabalhe. Ele não é invasivo. Ele precisa que a gente abra o nosso coração para que o Espírito Santo possa começar o milagre na nossa vida. É diferente do capeta, né? Já chega metendo os pés nas coisas e quando você vê, você já está perdido. Deus trabalha de forma sucinta. E Ele precisa que a gente esteja com o coração, a mente, os ouvidos, os olhos abertos para aquilo que Ele tem para nós. Amém. E é um milagre, irmão. Assim, esses dois testemunhos, eu sei que Deus fez muito mais na vida do irmão. Sim, Tem sim. muito mais testemunhos. A gente pode gravar uns próximos episódios, fazendo parte 1, 2, 3, até quantas precisarem. Ah, sim. E a gente tem certeza que esses dois testemunhos vão edificar muito a vida de quem está assistindo. Vai edificar muito a fé de quem está assistindo. E aquele que tiver a oportunidade de vir na igreja e observar o Espírito Santo usando o Dudu. E não é vez ou outra, é todos os cultos. Só não percebe isso quem não tem sensibilidade para o Espírito Santo. Porque o Dudu, a tua família, pastor, é uma bênção. Amém. E se são usados nos mínimos detalhes, assim. É gente que às vezes deixa escapar alguma coisinha ali. E que a gente não só observe isso, o Espírito Santo usando a vida de vocês, usando a vida do Dudu, mas que a gente almeje que o Espírito Santo esteja dentro de nós e que nós possamos ser chamas aqui dentro. Que às vezes é muito bonito a gente falar que quer uma igreja avivada e na hora que é para você dar um glória a Deus, um aleluia lá, você fecha a tua boca. Entendeu? A gente quer o avivamento pelos outros e não pela gente. Então que esse exemplo do Eduardo, da irmã Gisele, da vida da sua família, pastor, olha, Amém. que ele possa transcender nos nossos corações. É porque o Espírito Santo vive na família de vocês. Amém. Isso é surreal.
É incrível. Eu espero que vocês, irmãos, comecem a observar um pouquinho mais o Dudu ali, pra vocês verem os detalhezinhos assim do Espírito Santo. É demais. Como que é o nome do priminho dele? Samuel. O Samuel. Gente, Samuel também é a mesma. É o mesmo Espírito Santo, não tem outro, gente. É igualzinho, assim, você vê a alegria, assim, que toma o coração deles fazendo aquilo ali, por mais que seja simbólico o que eles Sim. estão fazendo, mas eu acho que Deus recebe aquilo de uma forma tão especial que a gente não consegue falar, assim, com palavras o sentimento que traz. Pelo menos isso pra mim, né? Posso dizer de mim. E que Deus continue usando a vida de vocês. Amém. Em nome de Jesus mesmo. É um prazer ter conhecido vocês e conviver com vocês. O prazer é nosso, né? A gente tem, eu falei, né? A gente trabalha estamos aí agora como pastor adjunto, mas o amor, o carinho pelos irmãos continua o mesmo, né? Como se a gente tivesse no primeiro dia que a gente entrou na igreja, que o que nos cativou quando a gente veio para a igreja foi a simplicidade, né? A simplicidade das pessoas, né? Pessoas humildes, pessoas simples. E a gente se identificou muito porque a gente é assim, né? A gente é pessoas assim, simples, que indiferente de quem seja, né? E a gente trata assim, procura tratar todos assim da mesma forma, né? Sem distinguir, esse é melhor, aquele. Né? A gente trabalha todos assim, desde a criança, né? Que os irmãos sabem que eu gosto muito de criança, né? Tanto que eu faço tanta amizade com algumas crianças e uso de algumas táticas, né? Para chamar a atenção de algumas aí. Mas fica para o próximo podcast, né? Mas é assim, desde criança, jovem, adultos, né? Pessoas de mais idade, né? A gente tem, né, um carinho muito grande aí pela igreja, pelos irmãos, enfim, por todos, né? E para a gente aí é um prazer estar aqui, né? Servindo a Deus aqui na Igreja Batista na Lagoa da Pedra, né? Para nós é um prazer estar aí servindo a Deus juntamente com os irmãos aí. Amém, amém. Eu quero contar uma coisa aqui para vocês. A gente teve um retiro de jovens, né, irmão? Teve. Foi... Que mês que foi, Lucas? Fevereiro, março. Março? Acho que Foi mês março. do carnaval, né? Foi março. Foi ali final de fevereiro para começo de março? Final de fevereiro para começo de março. E o Duduzinho participou, acho que foi o primeiro retiro dele. Foi, primeiro. Eu só mandei ele porque o Mateus concordou. Você vê, aí já é um outro, né? Um outro agir de Deus, né? O Mateus não queria ir, daí Deus acabou, né? De alguma forma ele concordou em ir. Tanto que, como meus filhos não iam, a gente resolveu abençoar a vida de um adolescente, de um jovem. A gente falou, irmã, a líder lá, a gente falou, veja um jovem aí que precisa ir para a gente abençoar a vida de algum jovem, né, para ir, né? E você vê, Deus foi tão bom assim que a gente abençoou a vida de um jovem, né, para ir. E Deus abençoou de uma forma assim, já foi uma resposta de Deus tão assim na vida da gente. E daí, assim, do mesmo momento que a gente abençoou a vida de um jovem, Deus já tocou no coração do Mateus que ele, não, agora eu vou ir, vou com o Dudu. Daí você vê, daí Deus já começou a agir ali, então foi os dois. A princípio não ia nenhum, nem o Dudu nem o Mateus, mas daí quando o Mateus concordou aí, daí foi os dois. Os dois. E para quem não conhece o Mateus, ele é um menino um pouco reservado. Mas quando você tem uma intimidade com ele, ele se abre, nossa, ele é um menino extraordinário. É uma pessoa, assim, ele é muito justo no que ele fala, assim. Para ele é sim, sim e não, não. Então, eu tenho um pouco mais de intimidade para conversar com ele. Quando a gente se encontra, a gente conversa e ele sempre bem sucinto no que ele quer. Não, é isso, é aquilo. E ele falou, agradeceu ao Lucas, né? Falou assim, olha, parabéns pelo retiro, não sei o quê. Foi muito bom e tudo mais. Mas não sobre isso, mas sobre uma parte que foi legal, assim. Legal porque a gente viu, né? Mas pra você acho que foi cansativo. Correr atrás do Dudu porque ele não queria ir embora do retiro, gente. É verdade. Então, foram quantos dias? 3 dias? 3 dias. Então, e na segunda vocês iam permanecer, né? Aham. E eu saí do culto aqui no domingo à noite. Eu tive que ir lá para pegar eles, né? Porque alguém tinha que ficar com o Dudu em casa, né? Alguém, enfim, nós todos íamos trabalhar. Então eu tive que buscar o Dudu no retiro no domingo à noite. O problema é que o Dudu não queria vir embora. Como que tira, hein? Não queria ir embora. Tanto que nos outros dias, desculpa,
Tanto que nos outros dias que a gente foi participar lá do retiro, né? No sábado à noite, a gente foi no domingo, de manhã. Sábado à noite, eu fui e ele já estava se desviando de mim. Ele falou, não quer ir para casa, ele quer ficar retiro, quer ficar no retiro. No domingo de manhã a gente foi também, da mesma forma, ele se desviando do pai, né? Porque pensou, o pai Só veio me fugindo. buscar. Não, eu quero ficar no retiro. Só fugindo. Ele queria ficar no retiro, ele não queria ir embora. Ele queria ficar no retiro. Ele falava. Daí até eu fui, abracei ele e falei, não, filho, você vai ficar no retiro. Ele ficou mais tranquilo, achando que a gente ia levar ele para casa, porque ele não queria ir para casa. Para ele é retiro. E então, assim, se teve uma pessoa que aproveitou o retiro, e nas imagens que a gente viu, que a gente não pôde ficar o tempo todo, mas algumas imagens que a gente viu, alguns momentos que a gente pôde estar junto, presenciando. Até inclusive teve algumas imagens que eu vi que ele estava do lado do irmão lá, Sim. ajoelhadinho, com as suas mãozinhas levantadas, né? Orando a Deus. Em um dos dias que a gente foi também, ele estava lá da mesma forma, ajoelhado, não só orando, mas a gente vê quando a pessoa está na presença de Deus, chorando ali, né? E quando a gente vê que é Espírito Santo, é Deus agindo na vida da pessoa, do jovem, e na vida do Ardo ali era nítido, né? A presença de Deus ali, e é coisa que a gente alegra o nosso coração, né? Quando a gente vê que o filho da gente, né, tá ali, né, na presença de Deus, e que o retiro de fato, né, ele foi ali para isso, né? Para buscar Deus e no domingo à noite quando eu chego lá, não queria vir embora. Não queria vir embora. E foi que nem o irmão falou, teve um momento que eu tive que correr atrás dele. Por quê? Porque eu consegui de alguma forma, muito dificilmente, mas a gente conseguiu levar ele perto do carro, mas não até o carro, até o momento que ele desvirou de volta correndo e falou que não ia embora e queria ficar no retiro. E é onde que o irmão viu, né, que eu tive que Correr atrás tive que dele. dar uma corridinha também, né? Ainda bem que a gente ainda é bom das pernas, né? A gente tem aí uma idade, mas pelo menos a gente não só o espírito jovem, mas ainda a gente é um pouco jovem, né? Mas eu consegui alcançar ele, peguei, não, filho. Outro dia, outro, né, em outro momento, mas vamos para casa. A gente conseguiu, né, ele vai para casa, mas a vontade dele não era ir para casa. A vontade dele era ficar no retiro. Tanto que hoje mesmo a gente passa, né, próximo ali do local, ele aponta e fala o retiro, o retiro. Ele não Gravou. esquece, esse ele não Ficou. esquece. O Espírito Santo usou muito ali ele, vários jovens e adolescentes que estavam ali. Tanto que o último dia é um misto pra gente que trabalha, né? Que a gente que tá na equipe ali, que e tem todo a carga de cuidar e tá junto. É um misto de alívio, porque tá acabando o retiro, a gente vai conseguir ir para nossas casas descansar, com de, nossa, a gente podia ficar um pouco mais. E daí a gente olha assim, o rostinho deles assim, falando assim, nossa, eu preciso voltar para minha rotina de aula, de fazeres em casa. Porque no retiro eles têm quase tudo na mão, né? Então eles se divertem, eles brincam. E são momentos que muitos deles não querem mais parar de passar, né? E às vezes a gente também, porque no dia seguinte, 2, 3 dias depois, eu falei, nossa, que saudade de estar lá. Por mais que dá aquele trabalho, aquela dorzinha de cabeça, mas que saudade de estar lá na presença de Deus junto com eles. É muito gratificante para a gente não só receber o Espírito Santo através da vida deles, através de tudo que é ministrado, Sim. mas ver o agir de Deus com cada um. E Deus age com cada um de formas diferentes. Amém. E é isso aí. Jonathan, fale algo, Jonathan. Ah, que nem você disse, tipo, no retiro, assim, tipo, você tá cansado, você chega em casa, você é cansado, mas, nossa, dava pra ter ficado mais. Dava pra ter feito muito mais coisas. É, tipo, é incrível mesmo essa sensação. E é o que eu falo para os jovens, né? Tava falando para o Matheus, para ele não estava muito querendo ir. Eu falei, Matheus, você tem tudo para você ir no retiro. É só você querer. Queria eu, falei para ele, queria eu, no meu tempo, né, ter as mesmas oportunidades que você tem de poder participar e ir no retiro. Porque se fosse eu na minha época, eu iria em todos os retiros que eu tivesse oportunidade, né? Com a mentalidade que a gente tem hoje, né? Mas foi difícil para o Matheus ir nesse sentido, mas a gente não, a gente sempre falando para ele, forçando, né? Ó, e enfim, daí no trabalhar de Deus, no jeito de Deus, ele acabou indo, né? Levou o Duduzinho e foi Foram benção. bênçãos. Não só para eles, né?
mas para todos, né, que participaram do retiro, a gente viu, né, a gente acompanhou alguns cultos que a gente pôde estar prestigiando, estarmos juntos ali, a gente viu, né, presenciou, e alguns que a gente viu também, né, pelo vídeo, né, que foi filmado, depois a gente pôde também estar vendo, foi benção mesmo. Então, jovem, né, deixa aí a mensagem, não só jovem, né, mas todos que têm a oportunidade de participar da retiro, participe, né, participe lá, seja jovem, adolescente, varões, mulheres, né, enfim, tenha a oportunidade, participe, né, participe que é benção. Isso aí. Não deixem, não apenas de retiro dos jovens. Você que é homem, você que é mulher, congresso, retiro de homens, atividades na igreja, Sim, que a gente possa estar envolvido. Porque eu acho que é a forma mais fácil de que você tenha a presença de Deus cada vez mais frequente na tua vida, né? Mas é uma manutenção também, né? Não adianta receber o Espírito Santo só num retiro e depois sair e deixar ele de lá. Não dá pra viver Mas também só enfim, de isso é um assunto para um outro podcast. Deixa para o próximo. Irmão Oliver, nosso pastorzão. Deus abençoe pela sua disponibilidade, por você ter se proposto a trazer essa mensagem para as pessoas que estão em casa nos assistindo, em casa, no ônibus, no trabalho. Eu soube de pessoas que aproveitam o tempo de ir até o serviço dentro do ônibus para assistir os nossos podcasts. amém. Então, que o Espírito Santo continue falando através desse podcast na sua vida. E deixe que ele transforme o que precisa ser transformado. Que grandes coisas ele tem para fazer na minha vida, na vida de cada um de vocês e na vida de vocês que assistem a esse podcast. Mais uma vez agradeço ao pastorzão, Amém. pastor Oliver. Viu? Você também pegou mais o Oliver. Eu sempre chamo de Oliver. Tá certo, o jeito que chamar. Mas é o nosso pastorzão agora. É o pastorzão. Obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando, usando a família de você. Amém. E hoje aqui, como apresentadores, estamos eu, Rodrigo, e Jonathan, homem de poucas palavras. Como nosso mestre das câmeras está o Lucas. A gente não vai mostrar o Lucas para vocês, para nós não perdermos seguidores. Tá bom? E como convidado especial está o nosso pastorzão, Olivier. Se concentrou bastante. Pensou bem antes de falar, né? Pensei bem. Gente, obrigado a todos que estão assistindo. Você que está assistindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que os novos podcasts, os novos episódios cheguem para você e compartilhe esse vídeo e os outros com outras pessoas, que eu tenho certeza que juntos semearemos a palavra do Senhor a muito mais pessoas. E até o próximo podcast. Gratidão, Senhor, por tudo que fizeste. Teu amor me transforma e sempre me enriquece. Nos vales e montanhas, teu amor eu vou sentir. Em cada nova história, teu nome vou repetir. Gratidão, Senhor.